Fala, Masters! Meu nome é Ricardo Marques, eu sou professor de Bitcoin Futuro aqui na Master. Eu opero criptomoedas desde 2017. Eu vim para a Master mais ou menos em 2021, foi onde eu aprendi realmente a ser mais eficiente no day trade, como que o mercado realmente funciona, e hoje eu me dedico exclusivamente ao Bitcoin Futuro. Na aula de hoje, a gente vai falar o que é esse tal de Bitfut, qual que é a diferença dele no mercado à vista de criptomoedas e quais as vantagens de se operar esse ativo, beleza? Queria também lembrar, quem não é do canal, se inscreve, ativa o sininho, porque a gente sempre está postando conteúdo de alto nível aqui no canal. Bom, explicando o Bitfut. Vamos começar aí primeiro com o Bitcoin no mercado à vista. O que é o Bitcoin? Uma explicação assim, bem superficial, tá? O Bitcoin é uma criptomoeda, é um ativo que existe no meio digital, não é algo físico, beleza? Utilizado como investimento. Vocês podem imaginar, há 15 anos, quando o Bitcoin foi criado, ele valia frações de centavo. Hoje em dia, ele já está sendo negociado como... ele já passou dos 500 mil reais, por exemplo. Além de investimento, ele é usado como meio de pagamento. Então, tem lojas na internet que aceitam Bitcoin da mesma maneira, que eles aceitam reais, dólares ou qualquer outro papel moeda. Ele possibilita a transação direta entre duas pessoas, sem o intermédio de terceiros. Então, na nossa sociedade, existe uma coisa que a gente fala que é o problema da confiança. Quando você vai ter uma transação financeira entre duas partes, nem sempre essas duas partes confiam uma na outra. Então, surge a necessidade de você ter uma terceira parte ali, intermediando essa transação, garantindo que a transação vai ocorrer conforme combinado, de uma maneira justa para todo mundo. O que acontece no mercado de criptomoedas? Você não precisa desse intermediário, porque tudo está sendo feito entre computadores. Tem um algoritmo de computador que vai garantir que, se eu comprar um Bitcoin, eu vou dar o meu dinheiro para a pessoa, eu vou receber os Bitcoins conforme combinado. O computador seria esse intermediário, só que o computador ele não está cobrando, por exemplo, uma taxa para fazer esse serviço. Outro ponto que eu acho muito interessante no Bitcoin: nenhum governo ou órgão regulador pode intervir nesse mercado. Então, é um mercado que funciona puramente na base da oferta e da demanda. Então, imagina o seguinte: nosso governo ele pode imprimir papel moeda a hora que ele quiser. Isso impacta o valor do real. Isso cria inflação na nossa sociedade, por exemplo. E o povo não tem voto nenhum nisso. Isso vai depender da política fiscal e monetária do governo. Aqui, dentro do meio de criptomoedas, você não tem órgão regulador, você não tem governo intervindo na economia. Então, é uma coisa que os investidores gostam muito, que é essa independência mesmo de qualquer órgão acima do mercado. Aí vamos falar do que realmente interessa para a gente, né? O que é o Bitfut? Então, o Bitfut é o contrato futuro de Bitcoin negociado na B3, que é a nossa bolsa aqui no Brasil. Ele não é o próprio Bitcoin, a gente chama ele de derivativo. O preço dele é determinado pelo índice da Nasdaq. Então, a Nasdaq, eles estão monitorando algumas grandes corretoras de Bitcoin. A partir do preço que o Bitcoin está sendo negociado lá no mercado à vista, eles fazem esse índice. O contrato do Bitfut que está sendo negociado aqui no Brasil, ele vai valer o mesmo valor desse índice aí. A execução do Bitfut é muito semelhante aos contratos de mini dólar e mini índice. Então, quem é trader já sabe negociar mini dólar e mini índice, para vocês vai ser basicamente a mesma coisa. Tem, claro, as peculiaridades técnicas, né, de cada um, a gente vai falar um pouquinho disso também, mas para você fazer day trade é o mesmo processo. Você pode usar a mesma corretora que você tem, a mesma plataforma de day trade que você tem, muito parecido. E aí, por que operar o Bitfut? Quais são as vantagens desse ativo? Então,
O Bitfut permite o trader lucrar com a variação de preço da criptomoeda Bitcoin. Se você é um investidor e você quer ser dono de uma criptomoeda, você quer ser dono de Bitcoin, então o mais recomendável para você é ir no mercado à vista de Bitcoin, mercado à vista de criptomoedas, pegar um pouquinho de Bitcoin lá e guardar numa carteira pessoal. Agora, como o Bitcoin é muito volátil, ele tem muitas variações de preço dentro do dia, da semana, dos meses, você também pode lucrar em cima disso, que é o que a gente faz no day trade, por exemplo. Então, ao invés de você ficar montando e desmontando uma carteira no mercado à vista, você pode vir aqui na B3, negociar esse contrato de Bitfut, por exemplo, lucrar na queda do ativo, na queda do preço do ativo. Outra vantagem, ele é negociado num ambiente regulado e seguro, que é a B3. E não estou falando que as exchanges de criptomoedas, não são seguras. É que, por ser um meio não regulado, isso abre espaço para fraude, infelizmente. A gente tem alguns casos mesmo de exchanges que ficaram grandes e o CEO, por exemplo, estava desviando os fundos dos clientes. Aí essa exchange quebra e os clientes perderam todos os fundos deles. Então, esse é um problema muito grande que existe no meio de criptomoedas, que é a fraude. Mas aqui no Bitfut, como você vai estar negociando dentro da B3, você pode ter certeza que seus fundos estão seguros. Porque a B3 é uma empresa bem antiga, tradicional, ela é regulada, fiscalizada e você pode deixar o seu dinheiro na corretora, você pode negociar, fazer day trade no Bitfut, seu dinheiro vai estar lá no dia seguinte ainda, tudo em ordem. Toda a negociação do Bitfut é realizada em um só lugar. Então, por que isso é diferente do Bitcoin à vista? No mercado à vista, você tem milhares de exchanges, corretoras, onde você está negociando o Bitcoin. Então, imagina o seguinte, entram ordens grandes de compra na BitMEX, o preço do Bitcoin sobe lá. Aí entram ordens grandes na Coinbase, depois na Binance. O fluxo fica disperso entre milhares de corretoras. E nós que utilizamos a leitura do fluxo de ordens, isso complica para a gente tomar decisão. Fluxo de ordens, para quem não conhece, também é conhecido como tape reading, beleza? Aí, no mercado futuro, no Bitfut, todas as ordens estão sendo negociadas dentro da B3. Todo mundo que quer negociar Bitfut no Brasil tem que vir na B3. Então, quando a gente vai fazer a nossa análise para tomada de decisão no day trade, a gente vai ter todas as ordens de compra e venda compilada em um só lugar. Isso facilita muito a nossa análise. E aí, outro ponto muito interessante. A alavancagem dentro da B3 é muito maior do que no mercado à vista. Então, para dar um exemplo, quando eu comecei a operar em 2017, a corretora que eu operava era a Bitfinex. A alavancagem lá era de 3 vezes só, a alavancagem máxima. Então, se você coloca, por exemplo, R$1.000 na corretora, eles vão deixar você negociar 3.000. Aí, é claro, existem exchanges com uma alavancagem mais alta. Lembro que a BitMEX te oferecia 100 vezes de alavancagem. Agora, na B3, agora que o Bitcoin está sendo negociado acima de R$500 mil, a alavancagem é de 500 vezes. Isso permite que o trader tenha muito mais lucro. Agora eu queria fazer um comparativo entre o Bitfut, o dólar e o índice, que são dois ativos aí que estão entre os favoritos dos day traders, A gente vai ver algumas diferenças ativo a ativo. Então, primeiro, nível técnico, O dólar, ele tem um nível técnico muito alto. Tem muita gente que não fala disso, mas você precisa ter um conhecimento muito profundo sobre, por exemplo, como é feita a formação da Petax no dólar, como que os bancos operam em cima da formação da Petax. A formação do ajuste é muito importante saber como que os bancos e os fundos eles operam em relação ao spot. Também é conhecido como dólar comercial ou dólar à vista.
O dólar tem muitas peculiaridades, ele é muito técnico, então você precisa de muito conhecimento para masterizar realmente esse ativo. Quando a gente vai para o índice Bovespa, por exemplo, eu diria que o nível dele é moderado, mas ainda assim você precisa de muita informação. O tipo de coisa que você precisa estar ciente? Você precisa conhecer a fundo as empresas que compõem o índice Bovespa. Você tem que saber como cada setor da economia está evoluindo naquele dia, se está subindo, se está caindo, como que aquelas ações estão impactando o índice. Então, também é necessário um nível de conhecimento técnico um pouco maior. No Bitfut, o nível técnico é muito mais baixo. Como ele é um ativo descentralizado, global, e ele tem baixa correlação com os outros ativos, então, no nosso curso de Bitfut dentro da Masternet, a gente fala justamente disso. A gente mostra a correlação que o Bitcoin tem, por exemplo, o ouro, o petróleo, ações, juros, e a gente vê que a correlação é muito baixa. O Bitcoin ele é realmente um ativo muito independente de todo o resto do mercado. O mercado de criptomoedas em si é muito independente. E com isso, não tem muitos aspectos técnicos para a gente negociar. O que a gente foca bastante é análise do fluxo de ordens e trade location. Se você souber disso daí, se você se aprofundar nisso, você consegue operar o Bitfut muito bem e também obter bons resultados. Temos de liquidez. Esse aqui eu diria que é um ponto que o Bitfut deixa a desejar, mas vamos explicar melhor. O dólar e o índice têm uma liquidez muito alta. A gente tem aluno dentro da Master, eles operam com centenas de contratos. Então é coisa de... O cara entra com 100, 200 contratos de mini dólar para fazer uma operação. Agora, no Bitfut, a liquidez está um pouco mais baixa. Por que isso? Porque é um ativo que começou recentemente. Se eu não me engano, foi ou em abril ou em março desse ano, 2024. Então, a liquidez está subindo pouco a pouco, mês a mês. E uma notícia que eu vi é que 6 meses após a criação do ativo, a liquidez já tinha quintuplicado. Então, eu espero que nos próximos anos tenha uma liquidez tão alta que a gente possa operar com uma mão grande, da mesma forma que a gente opera no dólar ou no índice. Mas, do mesmo jeito, a gente consegue operar com dezenas de contratos no Bitfut, sem problema. O mercado tem liquidez para absorver uma ordem dessas. E um segundo ponto que eu vou comentar da volatilidade existe um balanço entre liquidez e volatilidade. E eu vou falar mais em detalhes agora. Ó. Então, volatilidade no dólar e no Bovespa. Volatilidade aqui é moderada. Vamos pegar um dia mediano do dólar, que não teve muita volatilidade. Dia lateral até. Da máxima até a mínima do dólar, às vezes ele varia 50 pontos, 60 pontos. Em termos financeiros, para vocês terem uma ideia. Se você fizer uma operação e você lucrar 50 pontos no dólar, com um contrato só, isso equivale a R$500 em financeiro, tá? Agora, R$500 no Bitfut equivale a um movimento de 5.000 pontos. O Bitfut anda 5.000 pontos em questão de minutos. Então, imagina assim, em minutos ele anda o que o dólar demora para fazer o dia inteiro. Então, esse balanço de liquidez e volatilidade que eu estava falando é o seguinte: apesar da gente operar com uma mão um pouco menor, a gente consegue fazer operações muito mais longas. E aí tem um segundo fator que é muito importante, que é o risco-recompensa. Então aqui eu peguei exemplos de trade location. Claro que cada pessoa opera diferente, mas isso daqui é mais ou menos o que os nossos alunos usam dentro da Master. Quando a gente vai fazer uma operação um pouco mais longa do dólar, em média, dá para você tirar 15 pontos de lucro, arriscando 3 pontos de stop. Então, o risco-recompensa aqui seria 5 para 1. Quando a gente está fazendo uma operação de trade location no índice,
O gain que o pessoal busca é em torno de 500 até uns 600 pontos e o stop 150. Aí a gente fica com risco-recompensa mais ou menos de 3 até 4. Quando a gente vai para o Bitfoot, é muito maior o nosso alvo. A gente consegue fazer operações de 3.000 pontos e o stop é só 300. Então aqui o risco-recompensa é 10 para 1. E em termos de dinheiro, né? Com um contrato de Bitfoot, 300 pontos que você está arriscando no stop equivale a R$30. É a mesma coisa que esse stop aqui do dólar, com um contrato também. 3 pontos de stop no dólar são R$30. Então a gente não está arriscando tanto numa operação, mas a gente consegue alvos muito maiores. Bom, pessoal, para a aula de hoje é isso. Queria agradecer muito a presença de vocês. Queria convidar vocês também a vir conhecer a Mestre. Esse daqui é o nosso site, tá bom? O site, vocês vão encontrar um link para ele na descrição desse vídeo, também com o link para as nossas mídias sociais. Se vocês ainda não se inscreveram, lembre de entrar no nosso canal, se inscreve, deixa um like, ativa o sininho, que a gente sempre vai estar postando conteúdo bem técnico e de alto nível aqui. Mais para frente, a gente vai continuar com essas aulas de Bitfoot. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.